E aí, gente, como é que vocês estão? A nossa aula hoje, ela vai sair um pouco do que a gente estava estudando, né, sobre clima, ventos, e vamos adentrar a questão da física, um pouco da introdução à física, do que são condutores, isolantes e tudo mais. Mas para que a gente possa entender o que são esses materiais, condutores e isolantes, a gente vai aprender um pouco sobre as cargas, tá certo? Então vamos lá? E veja bem, antes mesmo de a gente falar um pouco dessa questão da eletricidade, é bom a gente lembrar de fatos históricos. Toda ciência ela vai seguindo o que é uma escala histórica. Então, os primeiros estudos sobre os condutores isolantes elétricos, a gente percebe o quê? Que eles já eram observados por seres humanos antes mesmo da descoberta dessa eletricidade. Na história da eletricidade, a gente tem o quê? Seu início lá no século 6 a.C., na Grécia Antiga, com o filósofo que? Tales de Mileto, que após descobrir no reino vegetal um fóssil que estava lá petrificado, ele percebe que ele consegue o quê? Atrair objetos. Essa observação ela também indicou o quê? O estudo de uma nova ciência derivada. Porque a gente percebe agora que a gente tem materiais que conseguem atrair outros objetos. Então a gente já começa o quê? Um estudo sobre condutores. E falando desses condutores e isolantes, a gente tem que lembrar também que eles possuem cargas elétricas positivas e negativas. Muitos materiais vão ter em sua composição essas cargas, que a gente pode chamar futuramente de prótons e elétrons. Vale relembrar que essas cargas elas vão servir para atrair, você vai estar atraindo, ou repulsão. Vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. E adentrando nesse estudo sobre as cargas, em relação aos corpos, que é assim que a gente chama, se ele é um corpo negativo ou um corpo positivo, eletricamente falando, eles podem ser tanto neutros, que nesse caso, o que seria uma carga neutra é quando o número de cargas positivas e negativas, elas têm o quê? O mesmo número. É bom vocês terem um cuidado para não confundir esse termo neutro, porque a gente costuma o quê? Usar no dia a dia para simplificar alguma coisa. No caso assim, de você não tomar parte de algo ou ser neutro em relação a alguma coisa. No estudo sobre eletricidade, o corpo neutro é aquele que tem o quê? O mesmo número de cargas positivas e negativas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem cargas positivas, que elas vão estar relacionadas com a repulsão, assim como cargas negativas. E as cargas positivas e negativas que vão o quê? Se atrair. Então são cargas opostas. Aqui eu trago para vocês uma ilustração para que a gente possa entender um pouco melhor sobre cargas neutras e uma carga carregada, ou seja, eletricamente carregada. Como vocês podem ver aqui, ó, em relação ao meio condutor, a gente vai ter as cargas neutras. Elas estão dispostas o quê? Com o mesmo número de cargas positivas e negativas. Você tem 5 cargas positivas e 5 negativas. Já em relação a um corpo eletricamente carregado, o que seria isso? Nesse caso, a quantidade de cargas positivas e negativas são o quê? Diferentes. Então, podemos ter um objeto carregado positivamente, que terá o quê? Mais cargas positivas do que a negativa. Como também podemos ter o quê? Um objeto carregado negativamente, onde a gente vai ter o quê? Mais cargas negativas em relação a cargas positivas. Aí a gente falou bastante sobre essas cargas positivas, negativas, de repulsão, de atração, mas vocês já conseguem fazer uma associação com alguma coisa do dia a dia? Para ser mais preciso, vocês já repararam que às vezes, por exemplo, os balões de festas, eles são atraídos às nossas roupas ou então atraídos pelos pelos do nosso corpo? Por que isso? Como é que a gente classifica? Então, esse é um fenômeno físico que acontece justamente pelas cargas elétricas. Seriam o quê? Diferentes. Então, vai ter uma atração. Então, você tá com aquele balão se aproximando do seu corpo e você vai acabar o quê? Atraindo justamente por ter essa diferença de cargas, que é o que faz ser um condutor. Esse fenômeno que eu falei, ele nada mais é que o que? A eletrização por atrito. Ela acontece principalmente quando a gente tem dois ou mais corpos isolantes que estão sendo o quê? Esfregados um contra o outro. Então, nesse processo pode acontecer o quê? O atritar dos corpos. E eles vão fornecer justamente o quê? Uma energia aos elétrons e prótons, que vocês vão entender um pouco disso mais para frente. Mas que eles vão energizar. Então, durante essa eletrização por atrito, a gente vai ver que um dos corpos vai perder essa carga e o outro vai ganhar. Nesse primeiro exemplo aqui, que a gente conhece como pêndulo, amarrado ou no copo ou no canudo, ele permite que a esfera, nesse caso o bastão, entre em contato. A esfera ela vai o quê? Eletrizar-se
com as cargas de mesmo sinal que a barra. Então, estando bem eletrizada, a barra e a esfera vão se repelir. Você vê, quando a pessoa aproxima essa barra, o material, né, que está no meio, ele vai se repelir. Então a gente tem aí essa repulsão. Aí você vai ter também como eletrização por atrito a questão do pente, que ele foi esfregado, ou seja, as cargas elas foram, de certo modo, estimuladas e os papéis acabam sendo atraídos. Assim como a caneta, que vocês podem ver embaixo, que é outro exemplo, e o caso do gato, que ele, por ter o corpo todo coberto por pelo, ele acaba também tendo essa aproximação, ou seja, essas cargas se aproximam do corpo dele, no caso da bexiga. E aqui eu trago para vocês o material condutor e o isolante, que é o foco da nossa aula, para que vocês possam entender e diferenciá-los. No caso do material condutor, a gente vai ter cargas que se movem com maior facilidade. Como exemplo disso, eu trago aqui a prata, o cobre e o ouro. Por quê? Vocês percebem que, se for analisar eles em relação às suas cargas, elas estão dispostas positivas e negativamente. E nesse caso do material isolante é diferente. Por quê? As cargas praticamente não se movem. Então elas vão estar no centro e você percebe aí elas misturadas, positivas e negativas. E a gente tem como exemplo a borracha e o plástico. Então elas acabam servindo como isolante de determinado material. Se refere a esses condutores, a gente pode classificar em três: sólidos, líquidos e gasosos. Os sólidos, eles também são chamados de condutores metálicos. Eles vão caracterizar-se pelo movimento de elétrons livres e pela forte tendência de doar. Então eles vão ter essas cargas, mas também podem doar elas. Já os líquidos, eles são chamados de condutores eletrostáticos. Por quê? Eles vão caracterizar-se pelo movimento de cargas positivas e negativas. E essa movimentação em sentidos opostos, que vai criar uma corrente elétrica. Já os gasosos, eles são chamados de condutores de terceira classe. Por quê? Do contrário dos condutores líquidos, a energia aqui ela é produzida através de um choque entre cargas e não de forma isolada. Então você vai ter esse choque dessas cargas, caracterizando justamente um condutor gasoso. Bem pertinente é sobre a indução eletrostática. Você vai ter É um condutor onde as cargas vão se distribuir na superfície. Vocês até perceberam ao longo da minha explicação, mas olha só. Esse fenômeno ele é caracterizado pela mudança no posicionamento das cargas elétricas. Então você vai ter um campo elétrico nas proximidades desse respectivo campo. No caso neutro, aqui, ó, esse primeiro instrumento, né, esse objeto, você vai ter aqui nas bordas as cargas positivas e negativas. Nessa régua, você vai ter em um lado dela as cargas positivas, que de certo modo, ou ela vai atrair ou vai repelir essas outras cargas em contato. Sim, gente, só mais uma ressalva sobre indução eletrostática. É bom lembrar que ela vai estar relacionada com a aproximação de uma outra carga já eletrizada. Então, nesse caso, para que aconteça, uma tem que estar, de certo modo, carregada. Então, o condutor que está eletrizado, ele é chamado de indutor ou influenciante. Nesse caso, o condutor que se eletrizou, ele vai ser chamado de induzido ou influenciado. Então, vocês têm que entender essa relação. E só para a gente fechar esse conteúdo, essa conversa da gente, na verdade, sobre os condutores isolantes, a ciência no dia a dia, né? Eu acho que vocês percebem algumas coisas. Então, vocês já repararam que as tomadas e os fios elétricos, eles são todos envoltos em plástico? O porquê disso? Eu já ouviram falar que é para não dar choque na gente, né? Então, isso é uma proteção, sim, contra choques elétricos. Mas, além de tudo isso, é um isolante. Então, ela vai estar isolando esse material para que se evite o quê? Que essas cargas saiam. E o plástico, ele é um excelente isolante. Nesse caso, ele vai impedir que tanto a gente leve choque, como aconteça outro problema. Outro bom exemplo também são os cabos de borracha. A maioria dos fios, né, quem compra material, instrumento tecnológico, sabe que eles têm várias fiações. Então, eles acabam tendo borracha para acabar isolando esses fios. Então, o cabo, ele acaba fazendo essa função. Outra questão também, que além da borracha e do plástico, a gente vai ter como isolante térmico a cerâmica, que ela também é utilizada em linhas de transmissão, de torres de energia, por exemplo. Então, tem o material de PVC, que ele é bastante utilizado para isso. Então, vocês percebem que a gente está assim, em volta de muitos materiais, tanto os condutores quanto isolantes.
e a gente tem que saber fazer o bom uso deles, porque eles acabam nos ajudando no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau!